Já tivemos tribunas mais fáceis de enfrentar, porque nessa hora a emoção toma conta da gente. Então me permitam iniciar saudando o prefeito Sebastião Melo, que recém se retirou, aqui representado agora pela procuradora do município, doutor Cristiano da Costa Neri, saudar o vereador João Bosco Vaz, presidente desta sessão, secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, Fabrício Guazelli Peruquim, meu amigo e irmão de tantas jornadas, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, em nome de quem cumprimento a todas as senhoras e senhores desembargadores, juízos, e agradeço por estarmos tendo um diálogo franco, altivo, respeitoso e construtivo, porque todos nós, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, somos operadores do direito e buscamos ao fim e ao cabo a realização da justiça. Muito obrigado pela presença, presidente Alberto Delgado Neto. Tenho certeza que a sua presença aqui demonstra também o seu respeito do Tribunal da Advocacia. Saúdo a Subdefensora Pública Geral do Estado, doutora Aline Correia Lovato, também agradecendo muito a presença da Defensoria. Saúdo o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal João Batista Pinto Silveira, digno representante do 5º Constitucional da Advocacia no TRF, que nos brinda aqui com a sua presença também. Muito obrigado, desembargador João Batista, tribunal com o qual nós também mantemos este diálogo construtivo. Saúdo o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador Alexandre Correia da Cruz, agradecendo em seu nome o trabalho também do TRT da 4ª Região, com quem também temos tido profícuo diálogo e interlocução. Agradeço e cumprimento a diretora do Foro de Porto Alegre, doutora Alessandra Abrão Bertolucci, o desembargador eleitoral Francisco Tomás Teles, representando aqui o Tribunal Regional Eleitoral, outro digno representante da classe dos advogados naquele tribunal, a querida amiga e presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, Sulamita Cabral, casa aqui com muita honra integrei. Quero saudar o senador e governador Pedro Simon e dizer, governador e senador Simon, a sua liderança inspirou e inspira gerações. E a sua forma de fazer política inspirou, inspira e faz muita falta nos dias de hoje. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Quero saudar o ex-presidente da OAB Nacional e da OAB do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho dos Cidadãos de Porto Alegre, meu irmão e melhor amigo, e agora meu presidente de novo. Já foi meu presidente da OAB Gaúcho, já foi meu presidente da OAB Nacional e agora é presidente do Conselho de Cidadãos de Porto Alegre. Me permitam ainda, de forma muito breve, mas eu não posso deixar aqui de fazer uma referência muito especial. Vejo tantos amigos, amigas, advogados, tantas amigas e amigos da OAB aqui presentes, e eu quero fazer essa saudação em nome dos nossos ex-presidentes. Traia Carpe da Rocha, Renato da Costa Figueira, Fernando Querido da Fonseca, Marcelo Machado Bertolucci e também Luiz Carlos Everson e Luiz Felipe Lima de Magalhães, que enviaram as mensagens. Não podemos fazer aqui. Hoje nós temos uma OAB atuante, aguerrida, combativa. Tenho certeza que esta OAB dos dias de hoje, esta OAB de Cláudio Lamáquia, esta OAB de Marcelo Bertolucci, mais recentemente, existe pelo trabalho dedicado, talentoso, pela fibra da presidente Clélia, do presidente Renato, do presidente Fernando, do presidente Vedazon e do presidente Luiz Felipe. Também não posso deixar de referir e fazer um agradecimento muito especial à diretoria da OAB. Vice-presidente Neuza Maria Rolim Bastos, secretário-geral, o nosso ministro da Casa Civil e comendador, na semana passada aqui, recebeu o título de comendador, Gustavo Juren, nossa secretária adjunta, Carolina Contiero, e o nosso ministro das Finanças, Jorge Luiz Dias Para,
que não está aqui porque teve alta no hospital hoje, está bem, deve estar nos acompanhando pela TV Câmara. Meu muito obrigado a vocês pelo trabalho, pela parceria, por nós estarmos caminhando juntos. Agradeço também a nossa Caixa de Assistência, o presidente Pedro Alfonsin, liderando com brilhantismo o nosso braço assistencial, juntamente com a vice-presidente Paula Gril e com o nosso ministro das Finanças, amigo, irmão de caminhada, Matheus Aires Torres. Muito obrigado à Caixa. Eu digo, temos muitos advogados e advogadas, muitos colegas da OAB, mas aqueles que não são. Eu digo, presidente Cláudio Lamar, que a Caixa e a Ordem iniciaram um nível de maturidade institucional com a sua presidência e com a presidência do presidente Arnaldo Araújo Guimarães. E nós chegamos agora num grande nível de maturidade institucional, inspirado no exemplo de vocês, de ações entre a Ordem e a Caixa. O presidente Pedro Alfonsin disse que a OAB e a Caixa de Assistência é um CNPJ que nos separa e a advocacia é o que nos une. Só quem ganha com esse trabalho são as advogadas e advogados. Quero saudar os nossos conselheiros federais aqui presentes e agradecer muito por uma representação absolutamente honrada que o Rio Grande do Sul tem no Conselho Nacional da Ordem. Rafael Cantege, Grace Storga, Rosângela Herzer dos Santos, o meu agradecimento em nome da Advocacia Gaúcha pela representação que vocês fazem, pelo que vocês significam para todos nós. Também o sempre presidente Renato da Costa Figueira, que compõe este nosso mandato atual do nosso Conselho Federal da OAB. Receba mais uma vez, presidente Renato, a minha saudação. Quero, por fim, e vereador Sequim, lhe dizer o seguinte: eu não sei se aqui vale, porque a presidência nos impõe muitos ônus e pequenos bônus. Os bônus é criar algumas regras, então eu criei uma regra que meu tempo só começa a correr depois das saudações. Espero que possa ter qualidade aqui. Já digo de antemão que a minha fala será breve, depois das saudações, a partir desta regra, que se Vossa Excelência e o presidente Bosco permitirem, nós fazemos valer aqui. Mas já estou terminando também as saudações. Não poderia deixar e gostaria de nominar aqui um a um, uma a uma, as conselheiras e conselheiros, presidentes de subseções, e vejo vários aqui, várias conselheiras e vários conselheiros da OAB, de Porto Alegre e do interior, vários presidentes de subseções do interior que estão aqui presentes, vários presidentes das nossas comissões, que são também o coração da entidade, 65 comissões temáticas que atuam nas mais diversas áreas do direito, e quero saudar a Advocacia Gaúcha, que aqui está presente também. Não posso deixar de fazer uma saudação, em que pese para falar individualmente na minha manifestação, a minha família, meus amigos, e são tantos amigos e de tantos lugares, de tantas atividades, de tantas Porto Alegres que eu vivi ao longo desses 49 anos. Meu muito obrigado pela presença, pelo carinho, por cada abraço de cada um de vocês. Terminadas as saudações, recebo essa homenagem em nome de todos que estão aqui, que me ajudaram na minha caminhada e na minha vida. Recebo essa homenagem em nome da Advocacia do Estado do Rio Grande do Sul e divido com todos os meus amigos, com a minha família e com as advogadas e advogados gaúchos. Raízes, troncos, ramagens, tronco, raiz. Abriu-se uma cicatriz de onde brotei na paisagem. O tempo me fez mensagem que os ventos pampas dirigem, dos anseios que me afligem de transplantar horizontes, buscando o rumor das fontes para beber água na origem.
Esta honraria nos faz buscar o rumor das fontes e beber água na origem. Relembrar a nossa origem e a nossa trajetória. Este é um trecho de uma pajada do maior, para mim, poeta brasileiro, Jaime Caetano Brown. Quero iniciar agradecendo ao vereador Edenir Sequim, amigo que aprendi a admirar, homem público respeitado. Muito obrigado, Sequim, por esta homenagem, pela tua proposição. Muito obrigado à Câmara de Vereadores que aprovou esta homenagem. Recebo e assomo a esta tribuna com um sentimento de profunda honra, porque aqui neste plenário foi homenageado meu amado pai Frederico Lamarca. Homem público raro, para quem o conceito de bem comum sempre fez todo o sentido. Aqui foi homenageado meu irmão, Cláudio Lamarca, meu maior exemplo. Portanto, assomo a esta tribuna, agradecendo do fundo do coração à Câmara, ao vereador Sequim, a todas as senhoras e senhores. Devo muito a Porto Alegre, aqui nasci e aqui sempre vivi. Vivi muitas Porto Alegres, da Zona Sul à Zona Norte, do Guaíba até a PUC. Meus amigos e turmas que vejo tantos aqui, do Colégio Mãe de Deus, do Clube dos Jangadeiros, do Sebrae, dos colégios que estudei, não foram poucos, alguns períodos um pouco conturbados da juventude, da PUC onde me formei, do almoço das quartas da nossa turma, os amigos do meu irmão, que viraram também meus melhores amigos. Os amigos da turma dos cavalos, das cavalgadas, das provas, das nossas expoíndias. Os amigos do Grêmio, as Porto Alegres do Olímpico que vivi, muitas emoções, algumas poucas tristezas, da arena, do futebol do Clube do Médico, da Associação dos Jovens Empresários, onde comecei a dar os meus primeiros passos na vida associativa, da FASUL, da FEBRAC, do Grêmio, do Senadinho, do nosso escritório. São muitas as Porto Alegres que vivi, e a minha vida até aqui em Porto Alegre foi uma vida onde eu só recebi carinho, amor, amizade, e pude crescer e com todos que estão aqui aprender um pouco, me tornar uma pessoa melhor. Então receber uma homenagem da cidade que tanto me deu, da cidade que me deu as oportunidades profissionais, que me deu uma família amorosa e maravilhosa que tem, estes amigos, estas turmas, todas estas atividades, é um momento de profunda emoção, de profunda gratidão. A minha família, minha mãe, que do alto dos seus 85 anos, lançou um livro há uma semana atrás. Inspirando a todos nós pelo seu exemplo de vontade de viver, de alegria, de fibra. Muito, ou quem sabe, tudo que tem de bom, a ela e o pai o deu. Então, minha mãe, calma, vou chegar lá. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado, pai. Meu amado Frederico, meu amado filho, minha irmã Lucilena, amada irmã, que nos deu a Bruna e o Gabriel, que já nos deixou, mas que está conosco também.
Quelô, meus afilhados do fundo do lado esquerdo do peito: Vitória Lamáquia, Maria Eduarda Lamáquia, Cláudio Lamáquia Filho, Bruna Lamáquia e Gabriel Lamáquia. O Claudinho, para os que não sabem, já sabe de cor o artigo 133 da Constituição Federal. Sabe que o escritório é inviolável e por isso vai dentro do escritório com seu celular e só com a presença do pai e da OAB que pode ser retirado do celular. E eu vou me permitir aqui em 30 segundos contar uma história do Claudinho. Eu estou ensinando ele a jogar truco. E ele, uma noite dessas, me perguntou: Dido, me fala mais sobre os honorários. Eu disse, isso é coisa do pai dele, né, deve falar em casa sobre os honorários. Eu disse: Claudinho, honorários é o que nós ganhamos para pagar as nossas contas, para comprar os teus presentes. E nisso a atenção dele se redobrou. E ele disse: mas tem uma outra palavra complicada. Eu disse: sucumbência, exatamente essa palavra. Aí eu pensei, isso é coisa do pai dele. E aí eu comecei a explicar para o Claudinho o que eram os honorários de sucumbência. E ele logo, se apressando-se aqui, me disse: quanto dá? E eu disse: não é assim, valor fixo, tu sabe que é percentual. E fui explicando. E aí ele me perguntou: foi meu pai que fez essa lei? Foi. E eu expliquei para ele que o percentual era de 0 a 100% e os honorários eram de 10 a 20%, que o pai dele tinha feito essa lei. E ele me olhou e perguntou: mas se o meu pai que fez essa lei e o máximo do percentual é 100, por que ele só deu 20% para os advogados? E aí eu encerrei a conversa e chamei o pai dele para que explicasse por que só foi 20% das advogadas e advogados. Então, meus amores, Clarissa, minha cunhada amada, obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. Vocês são o melhor que a gente tem na vida, junto com a saúde e com os amigos. O meu melhor amigo, Cláudio Lamáquia, meu irmão, fonte permanente de inspiração, fiador dos mais elevados e nobres princípios deixados pelo nosso pai. Pai de família, exemplar, um irmão amoroso, um advogado brilhante e o maior dirigente de ordem para mim de todos os tempos, que é a OAB brasileira. Abriu mão de muita coisa, botou paixão em tudo que fez e entregou para a advocacia gaúcha brasileira as maiores conquistas legislativas que nós temos em todos os tempos. Fez a diferença na vida de milhares de advogadas e advogados brasileiros e continua nos inspirando. Irmão, te ter como irmão, como meu sócio, como meu melhor amigo, é uma dádiva de Deus que eu agradeço a todos. Muito obrigado por tudo, que nós possamos, por muitos e muitos anos, manter essa relação de tanto amor, de tanto carinho e de tanta admiração. A OAB, e em caminho para finalizar. A Ordem dos Advogados do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul. Falar da OAB é falar de um aprendizado imenso de vida. Falar da OAB, para falar da OAB, eu preciso agradecer. Agradecer a minha família, Clarissa, mãe, Lúcia, Vitória, Duda, Claudinho.
que me dão todo o suporte. Agradecer aos nossos sócios e às nossas advogadas e advogados do nosso escritório, que compensam a minha ausência plena que tenho hoje dentro do nosso escritório. Eu me dedico 100% à ordem, às nossas demandas e à advocacia gaúcha. Não me sentia preparado para assumir um cargo dessa magnitude. A OAB Gaúcha é uma entidade muito grande e muito forte. Quero agradecer a todas as senhoras e senhores conselheiros, a todas as nossas senhoras e senhores presidentes de subseções, presidentes de comissões, a todas as advogadas e advogados que me dão suporte, apoio, para que nós possamos trabalhar. O nosso trabalho da ordem é em prol das advogadas e advogados desse Estado. O nosso trabalho da ordem é em prol da cidadania e da sociedade gaúcha. E nós temos feito isso desde 1º de janeiro deste ano no nosso mandato. Uma defesa efetiva, real, ao lado de cada uma das mulheres e homens que formam essa instituição. São mais de 140 mil no Estado e precisam muito que a sua instituição esteja verdadeiramente ao seu lado. Nós estamos ao lado das advogadas e advogados gaúchos na capital e no interior, defendendo as suas prerrogativas, com destemor, em cada lugar onde uma advogada ou um advogado desrespeitado, a ordem está lá, bradando por respeito, dizendo que nós não vamos aceitar qualquer espécie de intimidação ou desrespeito. Esse é o nosso papel. São muitas as entregas e as realizações em 2 meses, em 2 anos, em 2 anos e 9 meses de gestão. E são muitas as lutas. Falar neste momento, quando recebo o título de cidadão de Porto Alegre, é falar sobre cidadania. Falar quando se recebe esta honraria, presidente João Bosco Vaz, meu caro Denir Sequim, é falar de cidadania. E nós estamos também lutando pela cidadania. Nós enfrentamos este período que foi um dos mais difíceis para todos nós gaúchos. O estado do Rio Grande do Sul foi destruído e devastado e a ordem estava lá, sem sede, porque nós também fomos atingidos nas nossas sedes. Fomos para a Faculdade de Direito da URGS e de lá nós colocamos em curso um programa de acolhimento inédito. Entregamos recursos a fundo perdido para as advogadas e advogados desse estado. Criamos um programa inédito, um fundo garantidor, e ao mesmo tempo, em meio àquele caos, de dentro da Faculdade de Direito da URGS, lançamos 4 grandes temas de interesse da sociedade rio-grandense. Dissemos que nós íamos lutar pela extinção da dívida do Estado, numa ação que foi ajuizada em 2012 pelo presidente Cláudio Lamáquia, que afirmava já no antigo e longínquo 2012, a dívida do Rio Grande com a União está quitada. E está quitada. Esta ação, coincidência do destino, está pronta para julgamento. E aí acontece a catástrofe climática que acontece no estado do Rio Grande do Sul, as enchentes, e nós fomos a Brasília, ainda em meio àquele momento, na última semana de maio, em todas as portas que bati em Brasília, naquela primeira semana, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, me recebeu e disse que era impossível nós conseguirmos a antecipação do pagamento dos precatórios federais. O presidente do Supremo Tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, naquele mesmo dia me recebeu em Brasília e me disse que não era possível antecipar o pagamento dos precatórios federais. O ministro do Advogado-Geral da União me recebeu naquele mesmo dia em Brasília e disse que nós tínhamos que esquecer a possibilidade de antecipar o pagamento dos precatórios federais. Os nossos 3 senadores da República me receberam e disseram: esquece, Lamáquia, preciso de uma proposta de emenda constitucional e não vai dar tempo disso tramitar. Eu voltei, confesso a vocês, desacursoado, como nós dizemos aqui no Rio Grande.
E o presidente Cláudio Lamarck me disse: vamos pedir uma audiência na ação da dívida. O ministro Fux designou essa audiência. E no final desta audiência, quando nós não conseguimos avançar no tema da dívida, nós colocamos na mesa o pedido de antecipação do pagamento dos precatórios federais. A União disse que não podia, precisava de proposta de emenda à Constituição. E o ministro Fux pergunta ao advogado-geral da União, meu querido Peruquim: o senhor peticiona e pede autorização? E ele afirma positivamente. Vira para o Ministério Público Federal, o subprocurador da República, e pergunta: nesta situação excepcional que vive o Rio Grande, o Ministério Público Federal daria parecer? E ele acena positivamente. Vira para mim e pergunta: a OAB vai recorrer? E eu disse não. Ele disse: então está autorizado o pagamento antecipado dos precatórios federais, e nós estamos colocando na economia do Rio Grande quase 5 bilhões de reais a partir dessa ação e desse movimento da OAB do Rio Grande do Sul. 1 bilhão de reais de honorários advocatícios, 3 bilhões e meio que vão ativar a economia desse estado e que devem gerar 1 bilhão de ICMS. Esta, minhas amigas e meus amigos, estas, senhoras e senhores conselheiros e conselheiros, senhoras e senhores presidentes de subseções, senhoras e senhores presidentes de comissões, essa é a nossa contribuição neste momento para o estado do Rio Grande do Sul. Quase 5 bilhões de reais de antecipação do pagamento dos precatórios federais. Seguimos lutando para extinguir a dívida. Ninguém acreditava na nossa proposta de emenda à Constituição que o presidente Pedro Alfonsin propôs para nós termos uma zona franca no Rio Grande do Sul. Tem número a PEC, nós conseguimos 28 assinaturas no Senado da República, é a PEC número 26 de 2024 que está tramitando. E nós também estamos lutando por recursos do Fundo de Defesa dos Direitos de Vida. Eu já falei demais. O nosso trabalho tem sido visto pela Advocacia Gaúcha, que terá a oportunidade de avaliá-lo. Nós continuaremos firmes, com a mesma energia do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro deste ano, lutando pela advocacia e lutando pela sociedade. Mas eu não posso concluir dizendo que nos preocupa muito, aproveitando esta oportunidade, ocupando esta tribuna da Câmara Municipal de Porto Alegre, com a presença de todas as senhoras e senhores, dizer que nós vivemos um momento preocupante no cenário nacional, de restrições ao exercício da advocacia. E, lamentavelmente, estas restrições são patrocinadas e iniciam pelo Supremo Tribunal Federal, que restringe o nosso direito de sustentação oral e que, em algumas decisões, viola o devido processo legal. Devido processo legal é regra do jogo, e a regra do jogo tem que valer para todos. Estado democrático de direito é o império da lei, e a lei precisa ou deveria valer para todos, inclusive para os ministros da Suprema Corte, que não podem ferir a lei orgânica da magistratura, dando entrevistas sobre processos que estão em julgamento. Portanto, nós temos que sim, de forma equilibrada, respeitosa, apartidária, sem nos movimentarmos por paixões ideológicas ou partidárias, denunciar. E eu digo que a OAB do Rio Grande do Sul, nestes tormentosos 2022, 2023 e 2024, fez, senador Pedro Simão, uma defesa integral da democracia e do Estado de Direito. Nós dissemos que não aceitávamos ditadura, golpe militar ou rompimento da Constituição, porque conquistamos a democracia a duras penas, mas nós também apontamos os excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal. E vamos continuar apontando. Vamos continuar apontando. Porque estes excessos, pela importância que a Suprema Corte tem, se irradiam para o poder judiciário brasileiro. Nunca foi
em relação a isso que está acontecendo na Suprema Corte. A frase do advogado, dos advogados, Rui Barbosa: a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Agradeço a atenção, agradeço o carinho, a amizade, a presença de todos, e digo que uma homenagem desta, Sequim, que friso novamente, recebo em nome de todos que me ajudaram e me ajudam nessa trajetória, nos dá mais força e energia para continuarmos nas nossas lutas. E se me permitem concluir, já que iniciei com o pajador dos pajadores, o maior poeta brasileiro, para mim, Jaime Caetano Brown, eu concluo mais uma vez, agradecendo do fundo do lado esquerdo do peito, com ele: sou sempre aquilo que sou, fui sempre aquilo que fui, porque a vida não dilui o que a Mãe Terra gerou. Sou o braseiro que ficou e aceso permaneceu. Sou o gaúcho que cresceu junto aos fortis de combate. Eu já estava tomando mate quando a pátria amanheceu. Muito obrigado.